Então, irmãos, a palavra do Senhor nos diz em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos de 14 a 16. Parece tão pouco, né? Mas o que temos de lição para tirar desse texto? Vamos lá então, irmãos, ler as Escrituras. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne foi justificado em espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, seja o Senhor falando. Tira qualquer orgulho humano, qualquer coisa que seja, que não te agrade, Deus, mas seja o Senhor falando aos corações, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Senhor Deus, seja o Senhor glorificado em tudo. Obrigado porque o Senhor registrou nas sagradas letras aquilo que te aprouve e aquilo que te convém e aquilo que te agrada. E que assim possamos, Deus, ter experienciado em nossos corações a tua santa, boa e justa palavra. Amém? Irmãos, todos vocês já têm um pouco de noção sobre o livro de Timóteo, escrito por Paulo ao seu pupilo Timóteo, que orientando a igreja de Éfeso sobre como devia se comportar, porque lá estava acontecendo alguns problemas. Lembrando que Paulo estava na Macedônia, não pôde estar com Timóteo, e Timóteo estava e era o pastor e líder daquela denominação, daquela igreja naquele momento, e então Paulo fala e dá alguns conselhos a Timóteo, e a carta ela pode ser dividida em 3 temas. Primeiro, mostrando quanto à oração e forma de culto, como homens devem orar, como as mulheres devem orar, como o culto deve acontecer, por quem deve ser orado, como orar. Também a qualificação dos líderes da igreja. Eu lembro os irmãos que no capítulo 3, nos versos de 1 a 13, nós vimos ali as características dos presbíteros, dos pastores, dos bispos, né? As 3 palavras sendo intercambiáveis, e também de uma outra função dentro da igreja, que são os diáconos, também conhecidos como servos do Senhor. E lembrando os irmãos que ou nós somos presbíteros, ou nós somos diáconos, ou nós somos impostores, porque a Bíblia nos diz que todos nós como crentes devemos estar no serviço a Deus, seja ele de qual maneira Deus o chamou, mas Deus o chamou para estar no serviço de Deus. Pastor, pode por favor deixar fixo esse ventilador, porque ele está virando as páginas aqui. Obrigado. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a honrosa responsabilidade da igreja. O pastor já falou sobre a missão da igreja, no texto em que falava sobre a Missio Dei, a missão que Deus deu à igreja. Mas aqui eu estou falando da responsabilidade da igreja. Algo especial Deus fez à igreja e que não fez a instituição nenhuma. Qual é essa responsabilidade? Podemos iniciar o texto no verso 14. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve. Veja, demonstra mais uma vez primeiro a distância em que havia entre Paulo e Timóteo, até porque Paulo estava na Macedônia e Timóteo em Éfeso, e demonstra que a responsabilidade que Timóteo tinha perante a igreja, vai dar a introdução a qual era o motivo da inscrição da carta, para revelar o que Deus tem para a igreja através de Timóteo, e também para hoje em dia, qual é a honrosa responsabilidade que a igreja traz até os dias de hoje. O verso 15:
para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Primeiro, quando aqui há uma situação, há o texto, os versos, como proceder na casa de Deus, mostra que a igreja ela deve ser organizada, ela não deve ter desorganização, tanto que há uma prescrição de como se deve proceder. Isso já de fato exclui qualquer referência a pessoas que não querem organização na igreja. Isso não significa que nós temos que ter hierarquia na igreja, mas nós devemos ter organização de culto, momento de oração, momento da pregação da palavra, da exposição bíblica, e não uma desordem em que todos oram ao mesmo tempo, em que pessoas gritam, pessoas pulam, pessoas fazem qualquer manifestação achando que estão agradando a Deus. A Bíblia ensina que o culto e a igreja devem ser organizados. E também desfaz um pensamento dos desigrejados. Desde sempre, as Escrituras demonstram que nós devemos estar organizados em comunidade, em igreja. A palavra usada, oikos, que é traduzido como casa, ali que fala como casa de Deus, está demonstrando alguns detalhes. Primeiro, aqui há uma referência para a igreja local. O que são igrejas locais? A igreja que se faz presente no mundo inteiro. A igreja de todos os bairros, as igrejas das localidades. Aqui nós temos a nossa igreja no bairro Jardim Esperança, e que vai fazer diferença nesse bairro, já tem feito. Mas a igreja local. E a igreja local, aqui está se falando na comunhão dos santos, na assembleia dos santos, na união dos irmãos, e não no templo. Para que nós não confundamos igreja, que é a reunião entre os irmãos, com templo. Há uma confusão muito grande por conta que do nosso país ter bastante formação católica, em que o templo se torna algo especial, como se o templo fosse a casa de Deus. Não, a casa de Deus é o coração do ser humano, onde habita o Espírito Santo. E a reunião dos convertidos, a Assembleia dos Santos, isso é a igreja, casa de Deus. Por que casa de Deus? Porque Deus, através da pessoa do Espírito Santo, habita no coração do crente. Amém? E não o templo. Essas paredes estão ficando bonitas. Não posso dizer que são bonitas, né? Mas estão ficando bonitas. Mas elas não são a igreja do Senhor. É só o lugar onde a gente se encontra. A igreja do Senhor é a reunião dos membros. E é um lugar onde há a presença de Deus, pois o Espírito Santo habita lá. E a palavra casa aqui, é interessante que nos Estados Unidos, né, no inglês, há a diferença entre house e home, né? Home como um lar. Essa casa, oikos no grego, também pode ser entendida como lar. Se é um lar, existe uma irmandade, uma família cristã. Logo, como se deve proceder na igreja do Deus vivo, na casa de Deus. Essa casa significa que Deus tem uma família. E essa família são os crentes, o povo da igreja de Deus. Há um lar, essa palavra oikos, que horas é traduzido como casa, no grego, ela significa também lar. Deus tem um lar, ou seja, nós temos uma irmandade entre nós. Nós não podemos viver sem se importar. Agora o irmão fez cirurgia, nós estávamos de joelho. A irmã estava doente, nós estávamos de joelho. O irmão sempre pede para que a gente ore pela família, nós estamos se importando com a família de todos vocês. A irmã, a mãe da irmã. Por quê? Porque há uma família cristã, e se há a família, há a figura de quem coordena essa família. E quem coordena a família é Cristo, o Deus vivo. Amém? E esse Cristo é o centro da igreja.
há ênfase, então, quando se fala em oikos dei, né, a casa de Deus, dá ênfase na liderança de Deus. Assim como nós, homens, somos chamados para liderar nossos lares, Deus é o líder, o pai da igreja, o pastor da igreja. O nosso pastor Rodrigo, ele é um servo de Deus, que é o segundo pastor da igreja, porque o primeiro pastor é Cristo. Amém? Continuando o texto, lugar do Deus vivo, aqui a igreja do Deus vivo, primeiro oikos, casa de Deus, depois eclésia, eclésia é a comunhão dos santos, né? A eclésia do Deus vivo, a comunhão dos santos, o ajuntamento, a assembleia, onde Deus demonstra a sua presença e ele se manifesta. Irmãos, Deus se manifesta em todo e qualquer lugar, é verdade, mas a igreja de Deus, há sobre a igreja de Deus uma manifestação ordinária de Deus. O que quer dizer ordinária? Recorrente de Deus. Deus se manifesta, óbvio, fora da igreja, é verdade, mas isso de certa forma é de forma extraordinária. Até há algumas literaturas puritanas que dizem que não há salvação ordinária, ou seja, comum, fora da igreja. Leia-se igreja, comunhão das pessoas. Não estamos falando em instituição, não estou falando em denominação, estou falando em comunhão dos homens santos, né? Comunhão dos salvos. Essa, eu sei que é uma expressão muito forte, mas é que de forma extraordinária Deus leva a salvação. Porém, vejam, sempre há alguém falando: como crerão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Sempre que há a conversão, a pregação expositiva da palavra de Deus. E isso se faz... Quem é que tem a palavra de Deus em seu domínio? A igreja. A igreja é um grande bote salva-vida, cheio de boias, e que vai sair lançando boias para as pessoas. Óbvio que o fato de lançar boias não significa que as pessoas vão se agarrar àquelas boias. Há um trabalho do Espírito Santo, mas é conferido à igreja o poder de lançar essas boias, pregar expositivamente as Escrituras. Amém? Quando nós falamos sobre casa e igreja, Assembleia de Deus, não estou falando a igreja Assembleia de Deus, estou falando da Assembleia no sentido de reunião de pessoas, não estou falando da denominação Assembleia de Deus, não. Mas quando nós falamos sobre a Assembleia, a reunião das pessoas, em nome de Deus, as pessoas nas quais o Espírito Santo habita, nós temos que separar duas coisas. Existe uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja visível, ela é composta por joio e trigo. O pastor já pregou sobre isso no Sermão do Monte, em que há pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs. Assim é a reunião do povo de Deus. Não acredite que todo mundo que está aqui vai ser salvo. Só vai ser salvo aquele que se converter, aquele que o Espírito Santo converteu o coração. Agora, então há uma igreja invisível, a qual Deus somente conhece e que contém os cristãos do mundo inteiro, de todas as denominações, presbiteriana, batista, assembleiano, batista pentecostal, todos os crentes realmente convertidos, eles fazem parte da igreja invisível, que nós, obviamente, por ser invisível, não podemos ver. Nós não podemos confundir a igreja visível com a igreja invisível. Por quê? Porque senão nós poderíamos dizer: eu faço parte de tal lugar, portanto eu sou convertido. Não. A conversão é uma experiência direta em que o Espírito Santo transforma o coração do ser humano. E não tem a ver com ele frequentar um lugar ou não. Muitos que estavam no meio dos discípulos, que estavam no meio dos apóstolos, que viram Jesus, foram os mesmos que o crucificaram.
O fato de estarmos em igreja não significa que somos a igreja. Nós somos a igreja quando fomos convertidos através da obra salvífica de Cristo infundida em nós pelo Espírito Santo. Amém? Isso faz com que nós tenhamos e nós sempre sondemos o nosso coração. Será que eu frequento a igreja ou eu sou a igreja? Nós devemos sempre sondar os nossos corações. Veja, Deus é bondoso, fiel, justo, bom e misericordioso. Ainda pode haver salvação àqueles perdidos. Amém? Se a igreja é a casa de Deus, fica difícil, e os crentes, eles desejam estar em comunhão, fica difícil aceitar o fato de que os desigrejados são verdadeiramente crentes. Pois, se o Deus vivo, a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade, e se a igreja é a casa de Deus, há, portanto, uma necessidade de estarmos em comum união. E há no coração do crente a vontade de estar em comunhão. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, como eu queria que tivesse uma igreja aqui, como eu queria que tivesse uma igreja aqui, como eu queria que tivesse uma igreja lá. Porque quando a gente se converte, a gente não consegue viver sozinho. É uma coisa infundida no coração do crente. Estar em comunhão, crescer juntos, aonde Deus diz, bom, é a minha casa. Eu sei que o coração do crente sozinho é a casa de Deus, mas a comunhão dos crentes é aonde Deus trabalha, é aonde a verdade é exposta, a escritura é estudada, onde as pessoas se amam e em amor crescem para a honra e glória de Deus. Então é difícil chamar pessoas desigrejadas porque querem, não estou dizendo desigrejadas por opção, até porque tem lugares no mundo onde não há igreja mesmo. Aí fica meu conselho para quem estiver vendo essa pregação, se você está num lugar desse, comece uma igreja, né? Porque aí vai ser uma igreja no seu local, e talvez junte-se aí 1, 2, 3, 4 crentes, e aí comece uma igreja. Mas, exceto a questão de impossibilidade de culto, é estranho, ou eu questiono a cristandade daqueles que não querem viver em comunhão, seja na igreja que lhe aprouver. A palavra de Deus nos diz que essa igreja, que é a casa de Deus, oikos dei, e que é a igreja do Deus vivo, veja, Deus vivo. Por que Deus vivo? Porque Deus vive e habita no coração do crente. Mas o nosso Deus não é Deus morto. A nossa cruz não é uma cruz cheia, é uma cruz vazia, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Quando ele fala aqui em vivo, ele está contrapondo a deusa Diana, que era a deusa dos Efésios, que era uma das 7 maravilhas do templo da deusa Diana, era uma das 7 maravilhas do mundo passado, da antiguidade, né, dos tempos passados. Ele está contrapondo, esse é um Deus morto, com D minúsculo. Muitas pessoas vendiam santos ali, vendiam deuses com D minúsculo naquela terra. Tanto é que quando começaram a se converter, essas pessoas que ganhavam e lucravam muito dinheiro com deuses falsos, se reuniram e expulsaram Paulo, né? Vocês lembram da história, quem leu? Em Atos você pode ler essa história. Esses são deuses mortos. Eu costumo explicar assim para o meu filho. Quando Moisés volta do morro, do Monte Sinai, perdão, ele olha o povo de Deus adorando um bezerro de ouro. Arão estava no meio deles. E o que Deus manda fazer com aquele bezerro? Alguém lembra? Alguém lembra o que aconteceu? O que Deus mandou fazer com aquele bezerro? Derreter e o que mais? Não, comer. Já pensaram nisso? Por que Deus mandaria comer o ouro? O ouro é algo inerte para o ser humano. O corpo não absorve o ouro. O que acontece com algo que a gente come e não absorve? Como a gente come, essa coisa sai. Então o que Deus está querendo dizer é que todos os outros deuses são fezes diante do nosso Deus. É isso que Deus quer dizer quando Deus manda o povo comer. Esse é o Deus de vocês, o Deus com D minúsculo. O que está no meio dos excrementos de vocês. E eu sou o Deus verdadeiro. Amém? Conseguiram entender a diferença do Deus
verdadeiro, do Deus vivo, para um Deus morto, um Deus feito por mãos humanas, de madeira, de porcelana, de ferro, de ouro, de diamantes. São deuses mortos que diante do Deus verdadeiro são excremento. Quando a Bíblia nos diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, vamos lá. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A palavra coluna, estilos ou estilos, né, é algo que sustenta, não é a coluna vertebral, é a coluna de uma casa, de uma estrutura. Então a igreja tem a nobre missão de sustentar, carregar, viver pela verdade e levar a verdade ao mundo. Porque ela é a coluna que sustenta a verdade, que contenha a verdade, ou seja, o que é a verdade? O Evangelho de Jesus. Nós vamos ver aqui, ele vai falar mais para frente, porém já adiantando o Evangelho. Evangelho significa notícia, boas novas, significa aquilo que Deus fez para nos salvar. Isso a igreja leva por toda a eternidade. Essa é uma honrosa responsabilidade que a igreja é preservar as escrituras que contêm o Evangelho, preservar o Evangelho de Deus, levar o Evangelho e viver conforme o Evangelho, né? Porque a gente não tem como viver o Evangelho, porque o Evangelho é uma notícia que já passou. Então a gente tem como viver conforme essa notícia que transformou a nossa vida. Logo, essa é uma função honrosa da igreja. A palavra baluarte, hedraioma, é algo que dá estabilidade ou permanência. A verdade do Evangelho é sustentada e permanece por meio da igreja. Quando todas as instituições hoje têm tentado deturpar o Evangelho, seja o STF dizendo que com leis que dão a entender que Deus não existe, que são contrárias à lei de Deus, quando instituições, ONGs falam mal do nosso Deus, quando a escola ensina o criacionismo como se fosse algo, ensina o evolucionismo como se fosse algo real e não sendo a teoria da evolução, quando as escolas, quando os hospitais quando as pessoas querem tirar o Deus é fiel da nota de dinheiro, quando estão atacando o Evangelho. Óbvio que isso parece ser pequeno, mas quando eles criam filosofias que destroem, que fala que o homem tem que ser feliz por aquilo que ele sente, ou quando fala que o homem é o centro do universo, eles estão deturpando o Evangelho do que deveria ser o Evangelho. Aí, enquanto todo mundo está destruindo, a igreja está preservando o Evangelho, vivendo como coluna e baluarte, guardando o Evangelho, mostrando o verdadeiro Evangelho para o mundo. Pastor, eu tenho uma resposta para aquela tua pergunta. Por que as pessoas estão indo à igreja nesse momento com tanta dificuldade? Porque a igreja é a única que tem a resposta. Resposta não no sentido científico, mas o consolo verdadeiro. O Evangelho é a única verdade que pode consolar a humanidade. O que aconteceu na Idade Média, quando aconteceu a grande pandemia, por febre bubônica, peste bubônica, em que os padres já não conheciam mais o Evangelho. E as pessoas iam para dentro das igrejas, e os padres chutavam as pessoas da igreja, a igreja quase caiu. Logo já veio a reforma. Por quê? Porque eles buscaram um único lugar, que é a de segurança. Qual é o lugar de segurança? A igreja. Por que ainda muitas pessoas costumam perguntar para os pastores o que eles pensam sobre tal coisa? Ou para o padre, ou para o papa? Por quê? Porque eles sabem que a igreja, a opinião da igreja, no fundo as pessoas sabem que ela é uma opinião vinda não humana, extra-humana, vinda de Deus. Porém, não se iludam, somente a igreja contém e defende a verdade do Evangelho. O papel da igreja
é promover o evangelho divinamente dado à igreja e não a nenhuma outra instituição. Não haverá consolo eterno em nenhuma outra instituição. Eu sou médico. Eu posso dar a cura momentânea para alguma pessoa, mas a cura da alma só Jesus Cristo. Por mais que eu faça tudo por uma pessoa, a pessoa vai morrer um dia. Mas se a pessoa se converter, ainda que morra, viverá. Nenhuma instituição para-eclesiológica pode substituir o papel da igreja, nem Junta Mundial de Missões, Junta Nacional de Missões, Convenção Batista Brasileira, Sociedade Bíblica do Brasil. Todas elas servem para ajudar a igreja no seu papel de levar a verdade a toda criatura. E se a igreja tem uma verdade, essa verdade tem um detalhe. A verdade da Bíblia, o qual a coluna e baluarte da verdade, a verdade já exposta. A igreja ela já tem a verdade revelada. Não há necessidade nenhuma de qualquer outra revelação. Todas as seitas, como o Testemunho de Jeová, entre outras, o Espiritismo, constam como uma nova revelação. Não, nós, igreja, coluna e baluarte da verdade, é a da verdade revelada em Cristo Jesus. Ou seja, não há nada além do que já fora escrito que deve ser adicionado como regra de prática, fé e doutrina. Isso nos diferencia um pouco dos católicos romanos, que creem que o Papa continua falando como se fosse ex cátedra, voz de Deus. Mas não, apenas as Escrituras contêm a verdade de Deus. Sola Escritura. Amém? O Evangelho de verdade, da verdade, ele está escrito, exposto e revelado nas Escrituras. Amém? A Igreja de Cristo contrasta-se com os falsos mestres que são levados por ventos de doutrinas e fogem do Evangelho. Se é coluna, se é baluarte, se é algo estático, algo denso, algo firme, algo que sustenta, algo que persevera, não é algo que voa conforme o vento. Vocês conhecem biruta de aeroporto? É um instrumento que quando bate o vento, ela vem para cá, então ela está mostrando para onde está o vento. Aí vai, o vento bate para cá, ela vai para lá. Nós não podemos ser biruta de aeroporto. Nós temos que ser guiados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Agora, nós vamos para o verso 16. Evidentemente, quer dizer assim, eu sei que você sabe. Grande é o mistério da piedade. A palavra mistério, para que não haja mais uma vez dúvida, nós vamos para Colossenses 1, 26 e 27. Opa! Colossenses, podem abrir lá. Efésios, Colossenses. Colossenses, Tessalonicenses. Colossenses, capítulo 1, versos de 26 a 27, nos dizem: o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, o mistério que tanto se estava oculto, tanto no Velho Testamento, quanto dos outros povos, apesar de já ter lampejos de que viria o Salvador, de que esse Salvador nasceria de mulher e que se tornaria rei, mas estava tudo em mistério. E esse mistério se revelou em Cristo Jesus. Então, sabendo que Cristo é o grande mistério revelado, agora nós podemos entender que a vida, o grande é o mistério da piedade. Grande é a revelação de Cristo, que nos leva a uma vida pia. Uma vida pia não é pia aquela da louça,
e píano significa uma vida em adoração. Mistério esse que estava em oculto no Velho Testamento, Mysterion, mas que hoje podemos ler, podemos viver e, obviamente, podemos ser salvos através desse mistério revelado, que é Cristo Jesus, o Senhor e Salvador do mundo. Logo, agora, os próximos versos, as próximas letras, eles se demonstram de um hino antigo, provavelmente um hino composto por Paulo, mas um hino cristão. Por quê? Por que ali não é uma oração e sim um hino? Porque quando a gente ora, vê essas palavras no grego, eles fazem sentido musical, eles fazem rima, tem métrica, então sabemos que ali é um hino. E esse hino, ele vai apresentar aquilo que nós falamos até agora. Nós falamos que a igreja recebeu uma missão divina de ser coluna e baluarte da verdade. Mas aí vem a pergunta, e o que é a verdade? A verdade é Cristo. E como sabemos disso? Então aqui ele vai revelar Cristo. Vai ter a confissão, vamos dizer assim, não é uma confissão, apesar de ser uma música e não uma confissão de fé, mas é uma música que canta uma confissão de fé. O que nós como crentes, o que nós como cristãos cremos. Se alguém perguntar para você, o que é ser cristão? Se você responder simplesmente que crê em Cristo, eu vou dizer, e aí, os islâmicos são cristãos também? Eles creem que Cristo existiu. Os espíritas são cristãos? Eles creem em Jesus Cristo. Então, o que é ser cristão? Vamos lá. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse texto está falando de Jesus Cristo. E já o primeiro trecho diz, aquele que foi manifestado na carne. Já quer dizer que que Jesus Cristo foi encarnado, mostrando aí Deus sendo 100% homem e 100% Deus. Mostra que Jesus, ele já existia antes da fundação do mundo e foi manifestado na carne. Ele não passou a existir, ele sempre existiu. Como diz lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E por que Deus falaria nossa? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade. Foi justificado em espírito. Jesus ressuscitou. Essa é uma grande novidade que a igreja veio falar, que Jesus venceu a morte, que Jesus ressuscitou. Jesus não está mais na cruz, por isso a nossa cruz está vazia. Nós não temos parte com Jesus na cruz, porque Jesus não está lá. Se você for a Lyon, você vai ver lá onde enterraram Allan Kardec. Se você for a Meca, lá, você vai ver onde enterraram estão os restos mortais do profeta Muhammad. Mas se você for a Jerusalém você pode ver, não sei se em Jerusalém propriamente dito, mas você pode ver os restos mortais dos pais da fé. Mas você não vai ver os restos mortais de Jesus, porque ele vive, ele ressuscitou. E vivo está. Contemplado pelos anjos. Antes, eu quero falar ali, quando fala foi justificado em espírito, eu quero ler Romanos 1:4 que diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Contemplado pelos anjos, refere à ascensão de Jesus. Lendo lá em Atos, capítulo 1, versos de 10 a 11, diz: e, estando eles com os olhos, os discípulos, fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do mesmo modo que vocês viram ele subir. Então nós cremos num Deus vivo e que hoje está nos céus com Deus. Pregado entre os gentios. Aqui não é que no sentido de que ele fora pregado na cruz entre os pagãos. Não, é que a sua mensagem foi levada aos gentios,
a todas as nações. Quando vai falar em crido no mundo, etnos, e dá origem à etnia, a nações, a mensagem de Cristo foi e continua a ser pregada a todas as nações. Crido no mundo, o ensino de Cristo foi eficaz, ou seja, ele foi crido, ele não passou como apenas uma história de um livro. Não, Jesus foi crido e transformou. A mensagem de Cristo foi crida e isso transformou a vida de muitos e tem transformado até o dia de hoje. E é por isso que nós estamos aqui, porque Cristo nos transformou. Amém? E recebido na glória, analambano do grego, é a exaltação final da glória de Cristo. Ou seja, Cristo voltará como Rei e será recebido em glória, na glória, pelos seus, juntamente com sua igreja, e estará, como ele está já, a julgar os vivos e os mortos, mas ele voltará e com sua igreja estaremos todos juntos, cantando em uma só voz, Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos. Amém? Então é isso que a igreja crê. Essa é a verdade que a igreja tem. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo, ele subiu aos céus. Jesus Cristo, ele também foi... Nós devemos manter a pregação dessa mensagem, que Jesus morreu pelos pecados da humanidade, que ele ressuscitou. E essa mensagem deve ser crida e pregada para que seja crida no mundo inteiro. E no final, Jesus vai vir nos buscar. Tinha um hino antigo que dizia: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quando nós falamos que Jesus está ressuscitado, isso também me lembra um outro hino antigo que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Então a igreja de Cristo, quando perguntarem por que vocês são cristãos, vocês podem responder: porque nós cremos que Cristo veio, morreu no nosso lugar, foi crucificado, morto, e ressurgiu dos mortos, mostrando que ele tinha poder sobre as trevas, e o sangue dele nos cobriu do pecado. Ele foi ressurreto, ele ressuscitou, esteve lá, está com o Pai, à direita de Deus Pai, e ele vai vir voltar para julgar os vivos e os mortos, e também ele também vai levar a sua igreja. Eu queria ler o credo apostólico, que eu tenho um credo apostólico ecumênico, que eu acho muito legal, mas está no celular. Mas é que diz mais ou menos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Essa é a verdade que a igreja leva. Irmãos, isso é especial. É a única salvação. Sabe, a dor daquele que está lá sofrendo com câncer, já quase putrefeito pelo câncer, já cheirando a pus. O único consolo de salvação é Cristo Jesus. Só que nós estamos como aquele canceroso, por dentro, espiritualmente, e precisamos desse Jesus, para que não apodreçamos como moribundos, como somos sem Cristo. Assim eu trago algumas aplicações sobre esse texto. 1. Não existe vida cristã isolada, sem igreja. Se você não vai à igreja e se diz cristão, provavelmente você não seja cristão. Se você não tem igreja para ir, funde uma igreja. Comece uma igreja. Não estou dizendo fundar no sentido denominacional, mas comece uma igreja, uma reunião entre santos. O fundamento da igreja encontra-se em Cristo. Não há nova revelação. Deus deu a revelação e ela está na Bíblia. Sola Escritura.
A igreja transmite a verdade de geração em geração. Nós ouvimos aquilo que os nossos pais contaram, que os nossos avós contaram, mas, óbvio, tudo dentro das Escrituras. E essa é a verdadeira sucessão apostólica. Por isso que a igreja ela é apostólica, porque a tradição dos apóstolos foi compilada no Santo Livro e é passado de geração a geração, a tradição apostólica. E não há uma tradição de um bispo abençoando outro bispo, que abençoando outro bispo. Essa não é a sucessão apostólica. A sucessão apostólica é a sucessão na doutrina dos apóstolos, de geração em geração. Preparem seus filhos. Preparem seus filhos. A igreja é composta de crentes do mundo inteiro. Na igreja de todas as denominações que confessem e que creem no Evangelho. Isso é uma palavra muito dura. Muitas pessoas querem limitar Deus à sua denominação. Deus não tem denominação. Crentes são todos aqueles que creem em Cristo. Creem em Cristo conforme tudo aquilo que já falamos. Esses crentes estão na Assembleia de Deus, estão na Batista, na Presbiteriana, estão alguns se reunindo em cavernas, fugindo da perseguição, outros anglicanos, metodistas e todas as denominações. Não estou aqui excluindo denominações. Desde que estejam em igrejas saudáveis. E o que são igrejas saudáveis? Se você pegar a Confissão de Fé de Westminster, ela elenca 3 pontos que João Calvino já falava. É uma igreja que tem uma pregação. O que é uma igreja verdadeira? Uma igreja, estou dizendo uma instituição. Lembrando que a igreja ela é composta por cristãos que se reúnem. Então a palavra não é verdadeira que eu quis usar. O que é uma igreja santa, limpa, que busca a Deus de forma correta. É uma igreja que tem a pregação fiel do Evangelho, a pregação expositiva da palavra de Deus, a celebração correta dos sacramentos, leia-se ceia e batismo. Como assim celebração correta? Não prevarique a ceia como se a ceia fosse algo banal e que dá para ser dado para todo mundo. A ceia não pode ser dada, a ceia é para crentes. A ceia é para crentes. E o batismo mediante a fé, como Cristo foi, como o exemplo de Cristo e o exemplo de Felipe pregando para o eunuco. A igreja saudável ela se baseia nesses três pontos: pregação fiel do Evangelho, celebração correta dos sacramentos, ceia e batismo, e exercício da disciplina eclesiológica. Uma igreja que não disciplina seus membros, inclusive chegando até o ponto de excomunhão, se necessário for, não é uma igreja saudável. Então, não existe vida cristã isolada. O fundamento da igreja encontra-se em Cristo. E a terceira e última aplicação, devemos saber o Evangelho, saber no que cremos de cor, mas não de cor no sentido de mera repetição. Até por isso que nós um dia vamos estudar o credo apostólico, tá? Na nossa escola bíblica, mas não incentivo que fiquem decorando em si somente o credo apostólico, mas nós devemos saber em quem cremos. Volto a dizer daquele hino antigo: pois eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Como nós vamos pregar um Jesus que não mudou a nossa vida, um Jesus sem cruz, numa terra sem pecado, numa vida cristã sem mudança e numa ignorância total das Escrituras? Nós não vamos estar lançando boia para as pessoas, nós vamos estar lançando pesos, bolas de destruição, para que as pessoas se afundem cada vez mais. Seremos cego guiando cegos. Portanto, conheçam as Escrituras. Leiam. Eu não sei quantas vezes você já leu a Bíblia, mas se não leu nenhuma vez, se envergonhe, mas não precisa falar. Fique que você leve a tua vergonha para casa. Mas leia as Escrituras. Conheçam, para nós podermos saber em quem cremos, para combater as heresias, porque daí vem alguém aqui e diz: bom, é certo, se o teu coração acha que é certo, vai lá e faz. E aí as pessoas se enganam. Lembrem, humanismo sendo pregado nas igrejas, emocionalismo, eu senti que Jesus falou comigo.
Quer sentir Jesus falando? Quer ouvir Jesus falando? Leia a Bíblia em voz alta. Quer sentir a palavra de Deus? Pede para alguém jogar uma Bíblia na tua cara. Aí você sente a palavra de Deus sendo jogada em você. Então, não, falsas doutrinas. Por que existem as falsas doutrinas? Porque o mundo é caído, ok, pelo pecado, mas como igreja nós não podemos trazer isso para cá. Vem, dá seu dízimo e você vai ter dinheiro. Versículo solto ao léu, por exemplo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e como é que continua? E todas estas coisas, quais estas? Comida e bebida, porque estava falando de comida e repouso, tá? Estava lá falando, nem Salomão em toda a sua glória foi vestido, foi cuidado como o ninho dos campos. Então, vestuário e repouso e comida, nem os passarinhos não semeiam e não colhem, e como que o Senhor Deus os alimenta. Então, a Bíblia está falando só isso, que Deus vai nos dar a vestimenta, o aconchego do lar, a vestimenta e a comida. Então, todas estas coisas, para que nós não usemos os versículos soltos ao léu sem contexto. E não todas as outras coisas, porque senão Deus nos daria tudo. E Deus não promete tudo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós queremos ir para o céu e não trazermos o céu para a terra. Porque nós vamos viver o céu somente na glória. Nós não é riqueza, dinheiro, poder, fama, qualquer coisa que seja humana, não é isso que a igreja deve perseguir. A força total da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, ser mudada por ser igreja. Então leia-se pessoas convertidas serem mudadas por essa verdade e levar essa verdade, a única esperança para a humanidade. Você acha que a esperança é um partido político? Você acha que a esperança é um bom político, um bom prefeito? A esperança é Cristo Jesus. Não estou dizendo que nós temos que cruzar os tacos de todas as outras coisas, não. Mas nós temos que ser fiel e entendermos que nós temos que ser fiéis e entendermos que a única esperança é Cristo. Você acha que a esperança é seu estudo? Você acha que a esperança é sua profissão? Seu dinheiro? Não há como servir a Deus e a Mamon. A esperança é Cristo. E por que nós devemos conhecer o Evangelho? Disse de cor, mas eu quero dizer viver conforme o Evangelho, para que um dia, na glória, porque um dia na glória nós estaremos com Cristo. E só estará lá com Cristo na glória? Não, lá não vai ter pessoas que são, não vai ter santarrão. Não vai ter pessoa perfeita. Vai ter pessoa pecador, que se arrependeu e teve seus pecados perdoados. E depois, óbvio, em glória, perfeitos, porque Cristo vai fazer tudo novo, de uma forma final. Mas lá terão aqueles que foram modificados pela mensagem contida no Evangelho. E aí fica a minha pergunta. Nós, e aí me incluo também na pergunta, já fomos moldados pelo Evangelho? Não estou dizendo que vamos ser santos aqui na terra, é impossível, mas nós vamos buscar a santidade. Fomos já moldados? Se não formos, provavelmente não conhecemos o Deus a quem nós falamos que conhecemos. Se você fica sem dormir, pensando aonde você estará após a morte, significa que talvez você não foi mudado por Cristo, porque Cristo foi claro: eis que estarás comigo ainda hoje no paraíso. Essa promessa que foi ao ladrão da cruz se estende a todo aquele que crê, mesmo que, ainda que morra, viverás, mesmo que não perecerás, não terá corrupção. Irmãos, eu quero só, em tese foi terminado o que nós tínhamos para hoje, mas eu quero trazer uns conceitos teológicos que são importantes para que a gente entenda como é bonita a Igreja de Deus. A Igreja de Deus, nós já falamos de uma divisão da Igreja visível e da Igreja invisível.
E a igreja invisível, ela é composta por duas igrejas. A igreja em glória, que são todos os irmãos que já morreram e partiram dessa terra, guardando a fé em Cristo Jesus. E a igreja militante. Sempre que a palavra militante não é uma palavra muito bonita hoje em dia, né? Mas a igreja militante. Que a igreja militante, que ela está na igreja visível, né? Está dentro da igreja visível, que é a igreja que hoje vem levar o evangelho, militar o evangelho, levar o evangelho a toda criatura. A palavra propagar dá origem à palavra propaganda, que vem da igreja, propagar o evangelho. Então, por último, irmãos, pegue seu estandarte, vá e pregue, porque há um mundo perdido lá fora e não há salvação ordinária, vou dizer assim, fora da igreja. A igreja de Cristo deve ir e pregar o evangelho a toda criatura. Eu não estou dizendo dentro do templo ou fora do templo, vocês entenderam, mas dentro da igreja de Cristo, que é a única que contém a verdade. E aí sim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor incumbiu a nós, Deus, como igreja, sermos baluarte, sermos coluna da tua verdade, Pai. Ou seja, guardarmos ela, Deus, proteger a verdade, viver e morrer pela tua verdade, levando o evangelho a toda criatura. O evangelho, a única que tem poder para salvar os homens. Senhor Deus, como crerão se não há quem pregue? Senhor, a tua igreja está aqui de joelhos, Deus, dizendo: eu vou pregar ao meu vizinho, vou levar o evangelho ao meu colega de trabalho, vou levar o evangelho ao meu amiguinho de escola, vou levar o meu evangelho aos meus patrões, eu vou levar a todos, porque todos estão perdidos e carecem da glória de Deus, mas podem ser salvos porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, faz a nossa igreja aqui como igreja militante, levando o evangelho, que cada irmão possa tomar o estandarte, tomar suas bandeiras, suas espadas, a sua armadura espiritual e ir a toda a criatura, levando o evangelho, para que ouvido após ouvido em Canoinhas possa conhecer o evangelho da salvação. Livra-nos do mal, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor. Amém. Nós vamos, nesse momento, celebrar a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia rapidamente, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. O mesmo apóstolo que escreveu a primeira